Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Tá pronto? Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja.
seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que bom que a gente pode ter esse tempo de culto, ainda mais lembrando que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, né, Ele se faz presente no nosso meio. E ainda que seja, né, aqui em poucos no templo, seja nos lares, né, porque de igual maneira nos lares são poucas pessoas, né, cada um nos seus lares, a gente sabe que Deus está presente em cada ambiente, porque culto é muito mais do que uma formalidade, é muito mais do que um programa de igreja, mas culto é adoração, esse é o sentido verdadeiro de culto, né? A gente poder ter um coração, é o sentimento que está dentro de nós quando a gente se reúne para poder adorar a Deus. E nesse sentido, não importa se é online, né, as pessoas que vão estar assistindo esse culto ou aqui presencial, nós estamos cultuando, adorando a Deus, né? E Ele está com certeza no meio daquelas pessoas que vão estar assistindo online e vão estar com a gente aqui também. E o motivo também que eu comecei o culto de hoje, com as músicas até que eu escolhi para o culto de hoje, tem muito significado, como essa primeira. Nós vivemos ainda momentos tensos, né, diante da pandemia. Nós estamos hoje fechando essa série de mensagens com o tema reconstrução, e talvez a gente ainda nem vislumbre de verdade o fim dessa reconstrução. O assunto que eu quero falar hoje tem relação com essa questão do término da reconstrução dos muros de Jerusalém, né, através de Neemias, mas talvez no livro ali a gente fala do fim, mas aqui na nossa vida talvez a gente ainda está um pouco distante, né? Talvez a gente está na perspectiva, na esperança de que o final do ano, né, quem sabe o fim desse processo de reconstrução e o início de um novo normal, né, de começar a se aproximar daquela rotina de novo, chegue, mas a gente ainda não tem certeza disso. E quando a gente olha para essas incertezas ainda diante do futuro, talvez a gente pode ficar preocupado. Até mesmo aquelas pessoas que a gente sabe que na cidade, né, continuam pegando a doença, e o medo talvez venha à tona, né, como vai ser o desenvolvimento, se vai ser tranquilo. E o motivo pelo qual eu escolhi essa música de início é por isso. É lembrar desse Deus que está presente, que tem controle sobre tudo e que sempre está dizendo para a gente, a cada momento, né, do mundo, de sofrimentos e dessa pandemia, o teu trabalho é descansar em mim. O que tu precisa fazer realmente é confiar que eu estou no controle e que eu tenho o melhor, né, para a tua vida. Que a gente possa começar esse culto com esse espírito.
com essa consciência de que nós estamos aqui, mais uma vez, para descansar em Deus. Durante a semana e também no domingo, o nosso papel aqui é descansar em Deus e ouvir a voz dele, simplesmente nos orientando, que esse é o nosso papel. Quero convidar, nós temos um tempo de oração, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de culto, por esse tempo que podemos adorar o teu nome, seja de modo presencial, seja também no culto online. Pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito se faça presente em nossos lares, também aqui, Senhor, no nosso espaço de culto, nesse templo, Senhor, nesse prédio, o qual nós chamamos de templo, mas templo é onde tu estás e tu, acima de tudo, estás dentro de nós, no nosso coração. Então, onde nós estamos, ali é o templo de adoração. Por isso, Deus, nós te agradecemos, porque podemos te adorar independente de prédios. E podemos também te adorar, Senhor, porque o nosso trabalho, Senhor, é simplesmente descansar em Ti. É saber que Tu estás no controle das nossas vidas, de tudo o que tem acontecido, sejam coisas boas pelas quais queremos te agradecer, sejam coisas difíceis, Deus, pelas quais estamos passando, nós podemos também te adorar, porque Tu estás no controle. Aceite, Senhor, a nossa adoração e fale conosco ao longo desse culto. É isso que nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos ter um tempo de adoração. E esse primeiro hino, ele fala sobre justamente a bondade de Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom,
que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Esse próximo hino eu creio que é mais conhecido. E eu vou começar pelo refrão dele, porque eu creio que nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Mesmo em meio a uma pandemia, talvez o principal motivo, principalmente pensando na nossa comunidade, é que Deus tem nos preservado, mesmo aqueles que têm pegado a doença. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Sim, Senhor, nós queremos o Teu nome engrandecer. Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Sendo que nós reconhecemos, Pai, o Teu controle sobre o mundo, Senhor. Mesmo em meio àquilo que nos aparenta ser um caos.
nós te louvamos, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de nós dedicarmos, Senhor, a nossa vida, de nós consagrarmos a nossa vida a Ti. Porque não há ninguém na face da terra, Senhor, como Tu, que nos promete, Senhor, a salvação, que nos dá a esperança de um mundo, Senhor, transformado. E nesse tempo de culto, nós queremos, Pai, pedir que Tu venha preparar o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra e assim que essa palavra transforme as nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Som. Dá para me ouvir bem? Então, queridos, nós hoje encerramos essa série de verdade. Eu quase que fiquei na tentação de dividir essa pregação em duas, porque eu fiquei preocupado com o tema de hoje de me alongar além do que eu devia de novo. Então, enquanto eu estava escrevendo a mensagem, eu assim, será que eu não divido essa mensagem em mais uma? Mas eu assim, o pessoal já está acostumado com essa série, cada mensagem foi um pouco mais longa mesmo, então vai um pouquinho mais longa de novo essa mensagem, né? E como eu falei, nós vamos chegar hoje ao fim dessa série Reconstrução, onde a gente refletiu sobre princípios de como, né, olhando para o livro de Neemias, princípios que ele vivenciou na vida dele, para poder engajar, né, pensar um projeto de reconstrução de Jerusalém e que deram certo, em como a gente pode trazer esses princípios também para os dias de hoje, em meio às diversas áreas, né, que têm sido desconstruídas, que foram desconstruídas e têm sido desconstruídas na nossa vida, né, por causa da pandemia de modo bem especial. Hoje, então, nós vamos olhar para essa questão do processo final, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, ali 13, nós vamos ficar até o capítulo 12, não vamos olhar o capítulo 13, mas de como Neemias conclui então esse processo de reconstrução e o que foi que aconteceu na vida do povo de Israel, na verdade. Porque por mais que a gente ainda, como eu falei até na saudação, talvez a gente nem vislumbre de verdade um pouco do fim dessa reconstrução, talvez a gente esteja só no início, né, dessa reconstrução das nossas vidas, a gente não sabe de verdade quanto tempo essa pandemia vai durar ainda. A gente crê, espera, né, na esperança de que esse ano seja o último ano, que a vacina realmente cumpra o propósito que se espera dela e que talvez, como a gente tem perspectiva no Rio Grande do Sul de até final do ano, e no Brasil já tem sido dito que até final do ano todos aqueles que querem ser vacinados vão estar sendo vacinados, né, que teria condições, que talvez a gente pelo menos comece o ano que vem mais tranquilos, né, mais perto do normal. Mas a gente, no fundo, a gente não tem certeza de nada. A gente sabe aí diversas questões que estão acontecendo que nos deixam em dúvida. Então, mesmo que a gente não saiba quando, né, nós vamos presenciar o ponto do fim da reconstrução e agora um novo momento, eu creio que é momento de a gente já olhar também para o livro de Neemias aqui e olhar algumas coisas que aconteceram, que aquele povo fez, e que nós também precisamos já ir pensando nisso, orando a respeito disso, para que isso venha de verdade acontecer. E quando nós vamos olhar então para esse livro, a grande pergunta qual foi o propósito que Deus possibilitou propositalmente que houvesse aquela reconstrução? Por que Deus permitiu reconstruir Jerusalém, de modo especial os muros que há muito tempo, mesmo depois do retorno, né, dos judeus para lá, então muito antes de Neemias ir para lá, já haviam judeus em Jerusalém. O rei da Pérsia já tinha permitido esse retorno, mas eles não estavam tendo sucesso. Então a pergunta é por que Deus permitiu que os muros fossem reconstruídos e a proteção, aquilo que daria condições para eles se estruturarem novamente, fosse concluído. Será que Deus simplesmente estava preocupado, né, de dar condições para eles retornarem, né, os judeus que ainda não tinham voltado, retornar para Jerusalém? Será que o propósito era só fortalecer, né, a questão do comércio, dar condições, né, para eles viverem lá?
se a gente for pensar, o propósito que Deus tinha para eles era muito maior do que meramente estrutural, do que meramente físico, do que meramente condições humanas de se viver num lugar. O propósito que Deus tinha para aquelas pessoas era transformação de vida. E não somente isso, essa transformação, o propósito que Deus tinha era levar essas pessoas, acima de tudo, e esse é o tema de hoje, a eles consagrarem a sua vida a Deus, a entregarem a vida, a vida deles a Deus novamente. Porque esse foi o real motivo pelo qual o povo de Israel acabou parando lá onde eles estavam, no exílio da Babilônia. Quando a gente viu no ano passado, né, a carta de Abacuque, e outros profetas já vinham alertando o povo de Israel a respeito dos pecados deles, de que eles estavam se afastando de Deus, e por causa disso Deus permitiu que, quase como um castigo, eles fossem conquistados pela Babilônia, ficassem anos lá, para que eles aprendessem. E na medida que agora Deus de novo dá a possibilidade de eles retornarem para a terra prometida, e não somente isso, agora estruturarem as suas vidas de novo, a partir daqueles muros que eram essenciais naquela época, Deus está dizendo para eles, o propósito que eu estou permitindo isso na vida de vocês, é vocês poderem reconsagrar a vida de vocês a mim, é vocês voltarem a ter um relacionamento comigo. E eu pergunto, o que fez com que o povo então resolvesse tomar essa atitude? Qual foram as coisas, né? Ou qual foi a coisa que o povo percebeu em todo esse processo, né, de reconstrução? O que realmente levou eles, no final dessa carta, que é o que nós vamos olhar agora, tomar a iniciativa de entregarem a vida, de consagrarem a sua vida a Deus novamente e assim dizerem, nós queremos andar em fidelidade, em santidade com o nosso Deus novamente. Nós vamos nos arrepender do modo como nós estávamos vivendo para poder viver uma vida boa e estabilizada finalmente, né, em meio a tudo isso que nós vivenciamos nos últimos anos. E nós vamos perceber então que aquilo que fez gerar a gente poderia até dizer, na nossa linguagem de hoje, um verdadeiro avivamento naquelas pessoas, não foi uma mudança no culto de Israel, porque eles, lá em Jerusalém, eles estavam cultuando a Deus, e talvez a gente pense que o que a gente precisa nos dias de hoje é um culto mais com mais fervor, sabe? Uma adoração no culto, de repente, que a gente se emocione, chore, não que isso não possa ser reflexo de algo maior, uma entrega, mas a gente muitas vezes põe que o avivamento que a gente espera, né, que as pessoas se entregando de novo a Deus no nosso país, no nosso mundo, parta de formas de a gente fazer as coisas. Que quando a gente começar a ter uma igreja perfeita, um templo perfeito, tantas outras coisas perfeitas, finalmente, né, vai acontecer um avivamento. Mas sabe o que fez? Em primeiro lugar, nós vamos ver aquelas pessoas começarem a consagrar a sua vida a Deus. Nós vamos ver lá no capítulo 12, versículo 27. Se tu tem a tua Bíblia, né, hoje a gente não tem, a gente está com problema ainda com as questões ali de transmissão, então aqui não está sendo colocado. A gente vai tentar resolver pelos próximos dias aqui no presencial essa questão do data show. Mas tem a Bíblia, senão eu vou ler aqui. Nós vamos ver que isso começou a partir do capítulo 12, versículo 27. Eu estou indo para o final e nós vamos fazer um caminho de volta ainda desde o capítulo 7, 8. Ali diz assim: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. O que isso quer dizer? De modo resumido, eles estavam aqui tendo uma solenidade formal, um culto de ação de graças. E esse culto é reflexo do desejo deles de dedicarem, de reconhecerem. A palavra dedicação tem a origem nisso, no dedicar. Eles estavam dizendo: Deus, esse culto que nós estamos fazendo de ação de graças, nós estamos aqui para dedicar a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém a Ti. Nós estamos aqui para dizer que quem foi responsável
pelo sucesso daquilo que nós vivenciamos nos últimos 52 dias de reconstrução, foi tu. Nós estamos aqui para dizer que você é a pessoa. E isso me chama a atenção nesse culto de celebração que eles fazem no capítulo 12, o fato de que eles não citam o nome de Neemias aqui. Porque Neemias foi um nome-chave que Deus levantou para poder conduzir, liderar aquele processo. Eles teriam todos os motivos para naquele culto de ação de graças, como muitas das nossas comunidades fazem todos os anos cultos de ação de graça, e na tradição da nossa igreja luterana é comum o culto de ação de graças, né? Eles teriam todos os motivos para chegar e dizer, vamos agora elogiar o presidente, o vice-presidente, o fulano de tal, por aquilo que aconteceu aqui ao longo do último ano, vamos agradecer pela doação, e não que não pudessem, e não que seja errado ser feito isso, agradecer e elogiar pessoas pelas suas dedicações, isso é até digno e motivacional. Mas isso não é a causa principal, porque o que eles sabem, o que o povo de Israel teve consciência, e que foi aonde iniciou o processo deles, de dedicação a Deus, de consagração a Deus das suas vidas, é que o fato é que eles se tocaram, se deram conta, que quem promoveu o sucesso foi Deus. Foi a mão de Deus, como o próprio Neemias reconheceu constantemente, porque a mão de Deus estava sobre mim. Neemias diz, nós lemos isso, é que eu fui abençoado por Deus, que os meus planos foram abençoados. Então o próprio Neemias fazia questão de dizer para o povo, que aquilo que ele estava fazendo, que o sucesso dele na liderança do povo de Israel, era Deus que estava abençoando ele. E quem era digno de adoração era Deus. Todo o processo de avivamento e consagração a Deus somente inicia quando nós reconhecemos quem é responsável pelo sucesso da reconstrução nas nossas vidas. E a grande tentação de todos nós é chegarmos ao final desse momento que nós estamos vivendo e depois de tanto lutarmos, nós agradecemos às pessoas erradas. Não que Neemias de novo não pudesse, não que de repente a gente não possa, ao final do processo de reconstrução, agradecer a médicos, a cientistas, a políticos talvez que estão conduzindo de maneira adequada todo o processo e dizer obrigado pelo modo como você se dedicou e fez as coisas. Mas talvez a grande e maior tentação não é somente olhar para pessoas e dizer foram elas responsáveis pelo nosso sucesso e simplesmente parar nisso, é até mesmo dizer que nós somos dignos de adoração. Porque ao longo da pandemia, olha o esforço que eu realizei para que a minha empresa continuasse sobrevivendo. Olha o esforço que eu tive que dedicar para ter que o ambiente do meu lar ficar um ambiente saudável em meio às quarentenas, os lockdowns que a gente teve que vivenciar e que muitas vezes já estava cansado de ficar uma semana inteira junto, um mês junto lá no início da pandemia e talvez a gente via os momentos de conflito e tu ficava em silêncio para não falar algo que não queria para o teu esposo, para os teus filhos, quando eles estavam lá no homeschooling, né, dentro de casa estudando. Olha o esforço que eu fiz, né? A gente tem professores aqui na comunidade para poder aguentar esse processo. Eu mereço a honra pelo processo de reconstrução. E claro, todos nós merecemos parabéns como população por aquilo que a gente está enfrentando e pelo sucesso que a gente vai obter ao final. Mas a grande questão é, não somos nós aqueles que vão ser os responsáveis pelo sucesso. Não somos nós que temos controle sobre a pandemia, o mundo, né? A pandemia tem mostrado isso, nós não temos controle de nada. A gente não sabe o que vai ser semana passada. A cada nova semana a gente aprendeu a dizer, se tudo cooperar, como a gente dizia antigamente, se Deus quiser, semana que vem a gente tem culto presencial. Se Deus quiser, aquilo que a gente se comprometeu na agenda de fazer semana que vem, nós vamos realizar, porque realmente a gente não sabe se amanhã vai aparecer um teste de Covid, a gente vai fazer e vai estar confirmado, e se a gente vai poder estar no ambiente, naquela coisa.
Então realmente nós estamos vivendo a incerteza. Por isso nós somos chamados a perceber e dedicar o sucesso da reconstrução de nossas vidas a quem realmente é responsável. E quando nós olhamos para a Bíblia, uma das pessoas que também lidou com essa questão foi o apóstolo Paulo. Lá com os Coríntios, ele vivenciou uma situação que eu chamo que ele teve que lidar com as viúvas de pastores. Não sei se vocês conhecem viúva de pastor. Não sei se já ouviram falar dessa expressão. A expressão viúva de pastor, pelo menos nós como pastores, a gente usa muitas vezes essa expressão, tem a ver com aquelas pessoas que em determinado momento da sua vida se converteram, geralmente se converteram com um determinado pastor que estava na comunidade, e esse pastor, né, pregou o evangelho, caminhou durante muito tempo com essa pessoa, foi influência profunda na vida dessa pessoa, fez um trabalho fantástico talvez naquela comunidade, e que quando ele vai embora, as pessoas continuam tendo um carinho enorme por ele, e essa pessoa é referência sempre na vida dessa pessoa, e não é problema isso. Só que o problema é que essas pessoas, para elas, somente o que aquele pastor fez é bom. Então aquele pastor se torna parâmetro de comparação com qualquer outro pastor que vai vir. Então aquele novo pastor que chega, não importa quantos pastores passarem, nunca vão ser tão bons quanto o pastor fulano de tal. E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13, no capítulo 1 de modo especial, o apóstolo Paulo vai falar de uma situação ao qual aparentemente estava acontecendo isso ali naquela igreja. Paulo pregou o evangelho e vieram outras pessoas depois, outros líderes começaram a conduzir e aparentemente estava tendo uma discussão entre eles de quem que era o líder que eles deveriam ouvir, porque o fulano foi batizado pelo Paulo, o ciclano foi batizado por Apolo, e eles estavam naquela divergência, e do nada, Paulo já estava fora de Corinto, chega a ele essa informação, e aí no capítulo 1, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz isso, de Corinto, 1 Coríntios, com isso, quero dizer que a cada um de vocês, quero dizer que cada um de vocês, que afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A gente vai perceber que Paulo ele tem consciência quem realmente é responsável pela transformação das vidas dos irmãos de Corinto. Ele diz, acaso Paulo, né, foi em meu nome que vocês foram, que eu fui crucificado, né, que vocês foram batizados? Fui eu crucificado em favor de vocês? E assim também nós deveríamos ter essa percepção que Neemias também teve diante do povo de Israel e como Paulo teve. Quem que foi responsável pela salvação da nossa vida? Quem que realmente pode salvar a gente? É uma vacina que realmente vai salvar a gente? A vacina não vai salvar o mundo. Vai continuar existindo doença, mesmo que essa vacina resolva. Vão continuar surgindo talvez outras pandemias, porque na história da humanidade já tiveram diversas pandemias. A vacina não vai salvar, não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Dória, não vai ser nenhum político que vai salvar o mundo. É Jesus que vai salvar o mundo mais uma vez. É a mão dele que está sobre o mundo, que tem controle, e é isso que tem que estar nítido para a gente. Todo verdadeiro avivamento e consagração só começa no reconhecimento do agir de Deus. E se o nosso povo, se a nossa população mundial, nacional, de cristal, não reconhecer, e se nós não apontarmos como cristãos para isso, em meio à polarização que nós estamos vivendo, nós não vamos ver uma reconstrução completa. Ao final da reconstrução nós não vamos ter sucesso, porque as pessoas ao final vão ficar elogiando seres humanos e agradecendo a seres humanos. Mas nós precisamos apontar em meio a essa pandemia aquele quem vai nos salvar dessa pandemia, que vai ser o responsável pelo nosso sucesso. E sabe como isso foi acontecendo, né? O que foi a consequência
na vida do povo de Israel, ao final da reconstrução, quando eles começam a reconhecer quem foi o responsável pelo sucesso deles, sabe o que acontece? 3 coisas nós vamos ver do capítulo 8 até o capítulo 12 acontecendo, um movimento de avivamento e consagração na vida deles. Quais são esses passos? Em primeiro lugar, nós vamos ver no capítulo 8, que o povo, quando reconhece que Deus é o responsável pelo sucesso deles, eles começam a desejar a palavra de Deus. Quando eles olham para trás, no processo de reconstrução, e veem a mão de Deus, e não olham para homens, não olham para Neemias, mas agradecem a Deus, a primeira coisa que acontece, quando eles reconhecem o agir de Deus, é que eles começam a buscar ter mais desejo de ler a palavra de Deus. Olha lá no capítulo 8, versículo 1 a 3. Todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça. Em frente das portas das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras, aqui eu falei Neemias, né? Tá errado, né? Não tá batendo, tá? Só me ajuda aqui, eu esqueci de botar aqui, ou tá certo? Só me confere. Tá certo o que eu tô lendo? Então tá, é que depois eu vou mudar para Neemias, eu não anotei, esqueci de anotar aqui o texto. Continuando, assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Uma reconstrução bem-sucedida deveria nos levar a um maior desejo de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu pergunto, será que depois que essa pandemia passar, e nós pudermos, de novo, estar aglomerados, será que nós vamos ter o desejo de buscar a palavra de Deus? Ao que nós vamos dedicar mais tempo depois que tudo isso passar? A grande questão é, será que eu e você, eu até pergunto, o que nós hoje desejamos, ou o que mais nós desejamos fazer ao fim dessa pandemia? Estamos loucos, né, para nos aglomerar. A gente está com saudade de ter gente ao redor, de fazer festas, de ter aniversário, de ver o templo cheio, de poder fazer um encontro da comunidade, de reunir a família sem medo. Mas a pergunta é, quando tu puder de novo se aglomerar, o que tu hoje deseja fazer? Qual é o teu primeiro plano? O que mais nós desejamos? O povo de Israel decidiu ler as Escrituras todos os dias. E isso foi o desejo deles, aquilo que eles disseram, eu vou fazer agora, a gente pode se aglomerar, a gente agora de novo está todos juntos. Nós vamos ver, Neemias capítulo 8, o versículo 2 vai dizer que no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras lê. Versículo 13 vai dizer que no segundo dia, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram o escriba Esdras para ler. Primeiro dia, segundo dia. E no versículo 18 diz assim, dia após dia, desde o primeiro até o último dia das festas, Esdras leu o livro. Durante os 8 dias que eles se reuniram, eles assim, na primeira oportunidade que eles tiveram de estar juntos de novo como povo, né, depois que o capítulo 7 vai mostrar que o povo começou a voltar, as pessoas começaram a voltar para Jerusalém, e depois que eles chegaram com o seu caminhão de mudança, né, tiraram as coisas do caminhão, botaram nas suas casas, tá tudo pronto, agora vamos se reunir, para fazer o quê? Nós vamos para o shopping, nós vamos para o cinema, né, nós vamos poder fazer uma festa. Não, eles ficaram a semana inteira pedindo, Esdras, pastor, vamos estudar a Bíblia. Pastor, vamos lá, vamos ler a Bíblia.
Vamos se reunir como igreja, vamos para o templo, vamos para os lares, vamos buscar a Deus. Eles pediram, não foi Esdras que ficou, agora todo mundo está nas suas casas, agora voltou ao normal, vamos voltar para a igreja. Partiu deles o desejo. Queridos, o que acontece aqui é que ao fim da reconstrução, Deus agora dá uma pausa nesse processo que estava terminando e diz: vem cá, vocês precisam ter um desejo correto. Vocês agora, antes de continuarem a vida de vocês precisam ter um fundamento correto na vida de vocês. Porque entre vocês há pessoas que vinham vivendo um estilo de vida errado. Vinham vivendo coisas que não eram adequadas. E se vocês não colocarem sobre vocês um fundamento correto, para que aí sim vocês voltem à normalidade, à rotina de vocês, não vai dar certo. E há um pastor, na verdade eu não sei se é pastor, eu acho que é um escritor, chamado David Webster, que eu achei uma frase num livro que ele fala a respeito disso, ele diz assim: não existe base sólida para a civilização, exceto na palavra de Deus. Se vivermos segundo os princípios ensinados pela Bíblia, nosso país continuará a prosperar. A Bíblia é um livro que ensina ao homem sua responsabilidade individual, sua dignidade própria e a sua igualdade para com o próximo. E eu concordo plenamente com ele. No que nós vamos fundamentar a continuidade da nossa vida pós-reconstrução? O que vai ser a base que vai fazer nós voltarmos ao normal? O que vai guiar e direcionar a nossa sociedade? Quais são os preceitos morais, éticos, que vão fazer com que a gente viva uma nova sociedade? Vai continuar sendo tudo igual? Os valores que a gente vê a mídia pregando, nós vamos continuar dizendo é esse o caminho para o sucesso? Não quer dizer que a igreja tem que voltar a reinar, como foi no período da Idade Média, sobre o mundo, como foi daquela maneira. Não é a igreja com seus líderes, mas é a palavra de Deus, que está acima de homens, que tem que ser a moralidade que tem que guiar. Porque nós vimos durante um período que a igreja e líderes reinando não deu certo. E aí saiu a igreja e começou a reinar o ser humano no centro. E também não deu certo. Desde o iluminismo, desde o século XV, XVI, a gente vê que o homem entrou no centro. E também, olha o resultado do que nós estamos colhendo, não tem dado certo. A base tem sido a nossa vontade. E nós precisamos retomar a palavra de Deus como base da nossa vida. O desejo de todos os dias ouvir o que Deus fala a respeito de como nós vamos viver, como ele diz aqui. Essa palavra é que guia, é que dá dignidade própria. É a Bíblia que faz nós nos sentirmos seres amados. É a Bíblia que faz nós vivermos relacionamentos igualitários com o próximo. Não é a mídia tentando forçar uma ideia de igualdade entre a minoria com a maioria. O respeito forçado entre gêneros. Não é uma força, não é uma lei, mas é o impulso da palavra de Deus que nos faz querer tratar pessoas iguais. Mesmo um homossexual, onde a gente pode discordar de repente da atitude, do modo de vida dele, e ainda assim ser uma pessoa muito amada por nós, e dizer eu te respeito e eu não vou te agredir. Seja qualquer outro tipo de pessoa que a gente vai lidar, a Bíblia vai fazer com que a gente diga, você é igual a mim. Você merece o meu respeito. Homem e mulher dignos de modo igual, não é uma lei que vai fazer a gente tratar, dizendo, você é machista. Não, mas os homens vão tratar as mulheres de modo igual quando eles começarem a ler a Bíblia. Então, ao invés de dizer, aqui tem uma regra, uma lei que se você não obedecer, você vai ser penalizado, nós deveríamos dizer, comece a ler a Bíblia, incentivar as pessoas a buscarem a Deus. E sabe o que fez? Eu estou preocupado com o tempo da pregação, por isso que eu deveria ter dividido em duas. Sabe o que fez essas pessoas vivenciarem esse processo de busca pela palavra de Deus?
maior? Em primeiro lugar, nós vamos ver, e aqui entra um nome que parece que foi introduzido do nada. Sabe aquela pessoa que muitas vezes, depois de um monte de coisas que a gente faz numa obra, por exemplo, sei lá, qualquer coisa que a gente está fazendo, aí a pessoa chega do nada para receber os elogios? Esdras parece ser a pessoa nesse texto que a gente leu, que está lendo as Escrituras, não apareceu até agora o nome de Esdras, desde o capítulo 1 de Neemias, né? Nenhuma vez. E aí agora o povo chama Esdras, mas Esdras não é essa pessoa que aparece do nada. Se nós vamos ler, na verdade, o livro que vem antes de Neemias é o livro de Esdras. E Esdras, ele é uma pessoa que, na verdade, lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos é dito que ele chegou, no capítulo 7 nos consta que Esdras era um filho de um sumo sacerdote, de Esdras, tá? É o livro de Esdras, tem que voltar um livro antes, para entender o que eu estou falando. E ele era escriba, ele ficava copiando as Escrituras, e ele era profundo conhecedor das Escrituras, e ele chega no ano 7º, do reinado de Artaxerxes. Agora, quando foi que Neemias chegou? Se a gente vai olhar lá no primeiro capítulo de Neemias, Neemias chegou no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Em torno de 13 anos depois que Esdras já tinha chego, Neemias vem. Esdras era um pastor, de certa maneira. E ele, 13 anos antes, já tinha ido para Jerusalém, e durante 13 anos, pregando, ensinando as Escrituras, sem ver muita mudança, sem conseguir mobilizar, sem ter um avivamento, sabe, de ver o povo, agora vamos. Ou você acha que os líderes do povo de Israel e o próprio sacerdotes, os escribas, os líderes religiosos, não estavam dizendo, gente, nós precisamos reconstruir o muro? Neemias estava lá tentando fazer isso. Neemias estava lá fazendo esse esforço. Então o processo de reconstrução, o processo de observação e de desejo pela palavra iniciou com Esdras. E também quando a gente vai olhar na nossa vida, na nossa sociedade, o avivamento que a gente tanto espera no nosso país, não vai ser resultado somente desse momento que nós estamos vivendo. Se nós vermos acontecer um avivamento na nossa igreja, na nossa sociedade, isso não vai ser reflexo de tudo isso, né, que nós estamos vendo agora. Mas tem a ver com a história que vem antes, com todos os outros anos que o evangelho tem sido já pregado no nosso país. E nós podemos falar até avivamento para dentro da igreja, porque aqui a gente vai lembrar que eles eram religiosos, mas abandonaram a Deus, viviam as tradições como mera tradição, não de coração, não buscavam a Deus de coração. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar conscientes disso. Se esse avivamento, e nós desejamos que aconteça um avivamento verdadeiro na nossa igreja, na nossa sociedade, mas isso não vai ser honra do Laurindo pregando o evangelho hoje, não é a honra daquilo que está acontecendo agora das igrejas online, todo mundo ouvindo a pregação, não. Antes do Laurindo passou aqui o missionário Renato, passou aqui o missionário Valmir, passou aqui o Enio, passou aqui o pastor Nelson e tantos outros pastores. E houveram períodos de avivamento, períodos que de repente a vida das pessoas se enfraqueceu. E também na nossa cidade, talvez já houveram momentos mais firmes, e o povo também, assim como o povo de Israel, abandonou. E não somente isso, não foi somente Esdras, não é uma pessoa. E não é durante um período específico, mas nós vamos ver que Neemias também foi responsável. Também teve responsabilidade. Como nós vimos, Neemias era alguém que constantemente orava. Se tinha uma pessoa que foi exemplo de pregação, de leitura da palavra, que era Esdras, Neemias foi exemplo na dedicação da oração. Ele foi alguém que orava constantemente, foi referência para o povo. Então, aqui nós vamos ver que se nós queremos um avivamento no meio da nossa cidade, se nós queremos ver pessoas se entregando a Deus depois desse processo da pandemia, nesse processo ao final da reconstrução das nossas vidas, nós vamos precisar de cristãos
assim como Neemias e Esdras, que tenham sede de ler a Bíblia todo dia e que tenham vontade de orar todos os dias. Porque se nós não vivenciarmos uma igreja, cristãos, que vivem no processo de leitura da palavra e oração, não vai haver avivamento. Mas foi isso que aconteceu quando aquelas pessoas viram o agir de Deus, elas começaram a querer ler mais a palavra de Deus. E eu pergunto para você hoje, como tem estado o teu desejo de leitura da palavra? E aí pode parecer ruim, mas eu vou dividir a mensagem em duas. E entender que de alguma maneira é nisso que eu tenho que focar hoje. E a semana que vem eu continuo essa mensagem. Para que a gente tenha tempo de digerir ao longo da semana e botar em prática uma coisa em primeiro lugar. Em meio a esse tempo de reconstrução, o que é a reconstrução, todo esse esforço que tem acontecido, quem que você tem adorado? Quem que você tem visto como responsável pelo sucesso, pela proteção da tua vida? Você tem botado a honra na ciência? Você tem exaltado a vacina? A quem trouxe a vacina? Quem que trouxe a vacina? Foi o Dória, foi o Bolsonaro, foi o João, fulano de tal, foi o governador, foi o prefeito da cidade? Quem que trouxe a vacina? Quem que possibilitou que isso existisse? Quem que deu sabedoria àqueles cientistas para desenvolver essa vacina tão rápido? Foi Deus. Porque é Deus quem dá dons. E quando nós reconhecemos isso, se você não tem feito isso agora, até hoje, nesse processo de reconstrução, eu diria, está na hora de surgir o desejo na sua vida de buscar mais a Deus, de saber mais da vontade dEle, de ter um novo fundamento para o novo que você quer viver pós-pandemia. Do contrário, vai ser tudo igual. E assim como o povo de Israel vivia constantemente um ciclo de avivamento e queda, avivamento e queda, busca por Deus e depois se afastavam de Deus. Se você não decidir vivenciar constantemente uma comunhão, essa busca, essa sede pela palavra de Deus, se ela não se tornar a prioridade diária da tua vida, assim que passar a pandemia, logo vai voltar tudo ao mesmo. E aí vai vir um outro problema, e aí o teu relacionamento familiar vai ir por água abaixo, porque não estava fundamentado na palavra de Deus. A tua empresa vai passar perrengue porque não estava fundamentado na vontade de Deus. Os teus relacionamentos e a nossa igreja vai ir por água abaixo. E o meu desejo é que a gente possa se comprometer, a partir de hoje, se você não tem feito isso, a dedicar uma semana inteira a ler a Bíblia e orar todos os dias, no mínimo, por meia hora, com calma. Se dedique, de repente, nessa semana, a ler o livro de Esdras e Neemias novamente desde o início. E dá uma refletida sobre isso que eu tenho falado, sobre os princípios. Pegue e lê com calma, cada capítulo, a cada dia da semana. Faça anotações. Se tiver dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp, me telefona. Se quiser entender algo mais. De verdade, esse ao final dessa mensagem de hoje, é o compromisso que eu quero deixar para a gente. Comece, não somente nessa semana, que seja o início de um compromisso de mudança. Para que a partir da nossa igreja, a gente possa ver um avivamento verdadeiro aqui dentro e lá fora. Se nós não nos comprometermos a lermos as Escrituras e a orarmos, não vai haver avivamento. Não vai haver transformação aqui dentro. Não vai haver avivamento na nossa cidade. Vai ser tudo igual pós-pandemia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que podemos estar aqui para te buscar. E, Pai, nós queremos te pedir que tu, Senhor, haja, Senhor, no nosso meio poderosamente, nos fazendo tomar consciência, Pai,
de quem, Senhor, é o responsável pelo sucesso de tudo que tem acontecido na nossa vida em meio a essa pandemia. Deus, se nós não temos nos dado conta ainda de que és tu, Senhor, que tem agido, que és tu que estás por trás das vacinas, abençoando os cientistas, Deus, que és tu, Senhor, que tem, assim, nos guiado até aqui. E Deus, quando nós tomamos consciência disso, só há uma escolha, um desejo maior de te buscar, um desejo maior de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz falando conosco, e de ter uma base sólida que não está firmada em seres humanos que a cada dia mudam, que morrem, mas em ti que é eterno. E por isso, assim como o povo de Israel iniciou um processo de consagração e entrega a ti, nós queremos, Senhor, nesse culto, nesse dia, entregar e consagrar nossas vidas a ti. Nos comprometemos, Deus, assim como o povo de Israel, ao longo dessa semana e não somente nessa, a todos os dias, como igreja do Redentor, a ler a tua palavra, Senhor, a ouvir a tua voz, e não nos basearmos, talvez, a começar o dia ouvindo o noticiário, sem antes, talvez, ouvir a tua voz falando conosco. Nós queremos ter esse compromisso, no desejo, Pai, que passando essa pandemia, haja um avivamento verdadeiro na nossa igreja, haja um avivamento verdadeiro, Senhor, na nossa cidade, que a gente consiga ver pessoas se entregando como nós nunca vimos, Senhor, na história dessa cidade e do nosso país, a ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isso. Amém. Eu quero convidar nós a cantarmos uma música que eu acredito que é conhecida e que também que sirva ela como música de entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Assim como o povo de Israel, lá no capítulo 12, eles fizeram um culto de dedicação, de entrega, dizendo: Deus, és tu responsável por todo o sucesso das nossas vidas. Eu creio que quando nós cantamos isso, é esse o nosso desejo, é isso que tem que estar no nosso coração. E eu quero convidar a gente a repetir esse refrão, fazendo isso com essa intenção. E eu entrego tudo a
tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O sucesso da nossa família. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O sucesso da nossa igreja. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E o sucesso da nossa profissão. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Queridos, ainda antes de encerrar o nosso culto, eu quero passar alguns avisos bem breves, né? A oferta do nosso culto é a oferta sinodal, então se você quer deixar a sua oferta ali, né? Lembro também de nós continuarmos sendo fiéis, né? Com os nossos dízimos. Isso também é expressão da nossa gratidão a Deus, quando nós reconhecemos que Deus tem nos abençoado, né? Tem nos dado condições. Nós lembramos até mesmo da oferta da viúva pobre, que ela deu aquilo que era o melhor dela. Então, às vezes a gente acha, mas eu não tenho como dar. E a viúva deu tudo aquilo, né? Quando Jesus estava olhando, deu tudo aquilo que era o melhor dela. Talvez o seu melhor não seja os 10% no momento, seja 5% daquilo que você se sustenta, e Deus sabe que isso é o seu melhor. Mas o que interessa é dar o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja dar 10%, seja dar 15% daquilo que você obtém e que tem sobrado muito além do que você precisa para a obra dele. E você pode contribuir com um pouco mais diante da igreja, diante de até mesmo de ajudar pessoas também aí fora. E isso é o chamado. Então, na medida que a gente oferta, essa oferta tem que ser não somente baseada numa lei, tem que ser baseado com alegria, dizendo, ó, Deus tem me dado isso e tem me dado além. E aquilo que eu me sinto chamado a dar e agradecer a Deus é muito além, ou talvez no momento é um pouco além do que talvez deveria ser o parâmetro, mas isso talvez é muito mais do que algumas pessoas têm dado, como 10%. Então Deus conhece o teu coração e o que importa é que você dê o teu melhor. E além disso, eu lembro também que nós continuamos com o Alfa Jovem, né, toda sexta-feira. Talvez vai perder um pouco se você tem filhos, algum jovem que você conhece que queira convidar, mas ainda pode convidar para ele participar com a gente online, é meramente online, a gente tem um link que a gente manda, então se quiser mais informações pode falar comigo, né? Quem vai estar assistindo pelo culto pode deixar alguma mensagem pelos canais, né, nossos de redes sociais, lá no Redentor Cristal, tem o nosso canal lá, a nossa rede social dos jovens, que é Jovens da Rede, eu acho que é o nome, mas pode procurar lá no Redentor Cristal, Facebook, YouTube, aí pode pedir informações sobre o Alfa Jovem, tá bom? Eu quero convidar ainda a gente a orar. Vamos ficar de pé, aqueles que estão aqui. Em casa não precisa ficar de pé, não tem problema. Mas já que a gente já vai sair, eu quero convidar a gente a orar mais uma vez. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, pedindo a Tua bênção sobre a nossa semana, pedindo que Tu vá conosco, Senhor. E nos ajude, Senhor, na nossa intenção de lermos a Tua palavra, de buscarmos a Ti fielmente. Queremos, Senhor, ver um avivamento acontecendo depois dessa reconstrução do nosso país, da nossa cidade, nas nossas vidas. Que esse avivamento comece agora, Senhor, pelo nosso desejo. Abençoe com a Tua mão que o Teu Santo Espírito nos conduza para de verdade, Senhor, enxergarmos quem está por trás do sucesso das nossas vidas. Abençoe a nossa semana, abençoe tudo, Senhor, que iremos fazer. É isso que te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Uma abençoada semana a todos, um abençoado domingo. E semana que vem, então, eu não cumpri a minha promessa, mas eu achei, na hora aqui da pregação, eu vou cronometrando e ia ser muito longa a pregação, acho. Então é melhor a gente digerir com calma. Eu acho que vocês vão me perdoar por não cumprir a minha promessa, e semana que vem a gente termina
essa mensagem, essa série de mensagens, tá bom? Uma abençoada semana. Até semana que vem. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a